Ok, vamos lá? Bem, a questão diz o seguinte: um propulsor a jato queima 1 kg por segundo de combustível quando o avião voa à velocidade de 200 metros por segundo, sendo dados a massa específica do ar, a massa específica do gás, na seção 2, né? E a área em 1 e a área em 2. Ele pede para que a gente determine a velocidade dos gases VG na seção de saída, que é essa seçãozinha aqui. Bem, o que nós temos aqui? Nós temos um avião que a 200 metros por segundo está voando, então, por sua vez, se o avião está indo para frente a 200 metros por segundo, o ar também está entrando na turbina à mesma velocidade. Então, nós temos aqui a velocidade de admissão do ar como um valor de 200 metros por segundo. O que ele quer que a gente calcule é essa velocidade da saída dos gases nessa seção 2 aqui. Tá? Então, como nós temos já também a informação de que nós temos a combustível sendo inserido na turbina a 1 kg por segundo, cabe lembrar que 1 kg por segundo é o valor de uma vazão, chamado de vazão em massa. Essa vazão em massa pode ser calculada de duas maneiras, ou de algumas maneiras, na verdade. A massa em função do tempo, ou ainda massa, ou seja, a vazão em massa como sendo a massa específica multiplicado pela área multiplicado pela velocidade. Nós temos essas duas variáveis aqui. O combustível está sendo admitido a uma vazão em massa. A vazão em massa do combustível é de 1 kg por segundo. Observe, massa em função do tempo. Tá? Bem, então nós temos aqui uma vazão em massa na seção 3, uma vazão em massa na seção 3 de admissão. Por sua vez, vamos trabalhar com a vazão em massa na seção 1. E aqui na vazão nos gases, nós temos uma outra vazão em massa na seção 2. Se vocês observarem, nós temos duas admissões de vazão em massa. Nós temos a admissão de vazão em massa em 1 e a admissão de vazão em massa em 3. E aqui nós temos uma saída, tá, dessa vazão em massa. Pela equação de continuidade, tá? Pela equação de continuidade, a soma das vazões de entrada deve ser igual à vazão de saída. Então, nós temos a vazão em massa em 1 como sendo admissão, a vazão em massa em 3 também como sendo admissão. E aqui em 2 nós temos uma saída dessa vazão em massa. Então, se nós somarmos as duas de entrada, vamos obter a vazão em massa de saída. Com isso, nós vamos trabalhar a nossa equação de continuidade que diz o seguinte: vazão em massa de admissão em 1 mais vazão em massa de admissão em 3, sendo igual a vazão em massa de saída em 2. Ok? Bem, como nós já vimos, a vazão em massa de admissão do combustível em 3 já foi passado para a gente. Tá? Agora, em 1 e em 2, ele não passou essa vazão. Observe que, pela equação, ele passou a massa específica e a área. Então, nós vamos trabalhar com essa equação aqui, tanto na seção 1 quanto na seção 2. Ou seja, nós vamos abrir essa equação em 1 e em 2. Abrindo a equação, nessa vazão em massa em 1, eu vou colocar todas essas variáveis aqui, todas essas variáveis para que a gente possa calcular aqui a vazão. Bem, isso quer dizer que a vazão em massa em 1 vai ser massa específica, área, vezes a velocidade na seção 1. Assim, ó, massa específica em 1, vezes a área em 1, vezes a velocidade em 1. Ok? Mais a vazão em massa em 3, que já foi passada, por isso eu não vou precisar abrir a equação, sendo igual a vazão em massa em 2, que de novo nós vamos abrir a equação utilizando essas variáveis aqui. Então, vai ficar o seguinte: vazão em massa em 2, tá? Multiplicado pela área em 2, vezes a velocidade em 2. Observe que é exatamente essa velocidade em 2 que nós vamos calcular, que seria a velocidade de saída dos gases da turbina. Tendo os valores, lembrando que em 1 nós temos o ar, né? Em 1 nós temos o ar, eu vou aqui na nossa tabela pegar a massa específica do ar, 1,2 kg por metro cúbico, e a área de entrada, que é de 0,3 metros quadrados. Substituindo, então, em 1, a massa específica em 1 é a do ar, 1,2, a área em 1 é a área que ele passou aqui de 0,3. Nós vamos ter o seguinte, vai ficar 1,2
tá? Para a massa específica, multiplicado pela área, que em 1 vale 0,3, multiplicado pela velocidade, que é a velocidade que o nosso avião consegue aqui, que ele está voando, que é a mesma velocidade que o ar está entrando na turbina, ou seja, 200 metros por segundo. Mais a vazão em massa em 3 que ele passou, a vazão em massa em 3 é do combustível, ele colocou 1 kg por segundo. Isso vai ser igual à vazão em massa de saída aqui dos nossos gases, tá? Então, esses valores também ele já passou aqui para a gente. Observe que do gás é 0,5, tá? A massa específica, e a área é 0,2. Substituindo, então, a massa específica 0,5, multiplicado pela área, que é 0,2, multiplicado pela velocidade, que é a velocidade que nós precisamos. Bem, matemática simples, a gente vai multiplicar esses valores e multiplicar esses valores. Fazendo bem passo a passo, 1,2 vezes 0,3 vezes 200 vai dar um valor de 72. Mais 1, que é a vazão em massa do combustível, igual 0,5 vezes 0,2 vai dar um valor de 0,1, multiplicado pela velocidade que nós queremos calcular. Como, de novo, a gente quer calcular essa velocidade, eu vou isolar esse valor. Eu vou deixar ele sozinho, tá? Isolando o valor, nós vamos ter o seguinte, velocidade em 2. A velocidade, bem, ficou estranho aqui, né? A velocidade em 2 vai ser a soma de 72 mais 1, que é igual a 73. Esse 0,1 que está multiplicando vai passar para o outro termo de que maneira? Dividindo. Então, nós vamos ter aqui 0,1. Bem, encerrando aqui, se a gente divide 73 por 0,1, vamos encontrar a velocidade em 2, que é a velocidade de saída dos gases da turbina, num valor de quanto? 730. 730 o quê, Milton? Metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade. Essa aqui é a velocidade de saída dos gases na secção 2, ou seja, é essa velocidade que estávamos procurando. Os gases vão sair a 730 metros por segundo, que é o valor que pede a questão, exatamente a velocidade de saída dos gases. Ok? Então, só fazendo uma recapitulação, soma das massas, vazões em massa de entrada igual a de saída, abre-se a equação, porque nós não temos os valores direto, aqui nós temos a vazão em massa, nós abrimos aqui a equação, substituindo os valores que nós temos na questão, substituindo cada um no seu lugar, nós vamos encontrar aqui a velocidade dos gases na saída da turbina. Ok, pessoal? Então é isso aí, tá? Não esqueça, inscreva-se e deixe seu like lá no canal. Ajude a gente, tá ok? Um abraço, pessoal. Valeu!